estudando com vocês o livro dos médiuns, onde nós tínhamos parado antes, a segunda parte, no capítulo 10, Natureza das Comunicações. Nós tínhamos ficado em comunicações sérias. Comunicações sérias, o item é o 136. As comunicações sérias são dignas de atenção quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que exclui frivolidade e grosseria e que tem em vista um fim útil, mesmo que seja de caráter particular, é uma comunicação séria, o que não significa que seja sempre isenta de erros. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muitas coisas que eles ignoram e sobre os quais podem enganar-se de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam sem cessar que submetamos todas as comunicações ao controle da razão e da mais rigorosa lógica. Então, uma comunicação que exclui frivolidade e grosseria, porque ele fala, as comunicações grosseiras e as comunicações frívolas, nos itens anteriores, e que tenham um fim útil, mesmo que seja a título de particularidade, voltado para uma pessoa, voltado para uma família, ou seja, de caráter particular, não sendo frívola, não sendo grosseira, uma comunicação séria, mas que não significa que esteja com a razão, isenta de erros, porque espíritos sérios, espíritos bons, muitas vezes, podem errar por má fé. Podem errar por boa fé. Eles podem acreditar que estão fazendo uma coisa boa ou dizendo uma coisa boa, coerente, quando na verdade aquele conhecimento vai estar limitado à evolução deles. Então, os espíritos superiores dizem que nós temos que colocar as comunicações ao controle da razão, da mais rigorosa lógica. Com relação às comunicações sérias, precisamos distinguir as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil, porquanto é graças à própria gravidade da linguagem que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram impor as mais falsas ideias e os mais absurdos sistemas. E para se fazerem mais acreditados e importantes, não têm escrúpulo de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até os mais venerados. Esta é uma das maiores dificuldades da ciência prática. Dela trataremos mais adiante, com todos os desenvolvimentos que a sua importância reclama. Ao mesmo tempo que daremos a conhecer os meios de prevenção contra o perigo das falsas comunicações. Mais adiante, realmente, ele vai ter capítulos dedicados para a identidade dos espíritos, manual do evocador, as evocações, o capítulo seguinte, enfim, mistificações, descobrir mesmo como lidar com esse tipo de situação, mas que essa é a coisa mais séria para se fazer, de separar o joio do trigo, as verdadeiras das falsas. Mais adiante, já que ele vai tratar disso mais adiante no decorrer do nosso estudo, nós vamos ver agora as comunicações instrutivas. As comunicações instrutivas são comunicações sérias que têm como principal objetivo um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia e etc. São mais ou menos profundas conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, é preciso que elas sejam regulares e seguidas com perseverança. Então, olha, as comunicações instrutivas podem ter um assunto qualquer, ela pode ser tratada de ciência, de moral e filosofia, ser mais ou menos profunda, e conforme o grau de elevação, desmaterialização do espírito. Então, dependendo do espírito, da elevação dele, da desmaterialização
no qual esteja envolvido, vai ser a comunicação sua, instrutiva. Então ele pode falar superficialmente daquilo que ele sabe e está dando instrução. Isso entra nas comunicações com seriedade também, não é? Se são espíritos muito elevados, o grau de desmaterialização dele é maior, ele vai ter uma visão muito mais ampla, porque não estando sob o jugo da matéria, ele vai ter uma visão muito mais ampliada. E para se retirarem frutos reais dessas comunicações, é preciso que elas sejam regulares e seguidas com perseverança, continuadas, um trabalho continuado para receber essas comunicações. Os espíritos sérios, olha o que vem interessante, se apegam aos que desejam instruir-se e os ajudam em seus esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que só veem nas comunicações uma forma de distração passageira. Os espíritos sérios vão se apegar às pessoas que têm realmente o objetivo de se instruírem, as pessoas que têm vontade de crescer, as pessoas que nesse contexto você vê que ele fala de ciência, moral, filosofia. Então, espíritos que são ligados a esses assuntos, ambiente também, por exemplo, da arte. Eu estou ouvindo agora Chopin, estou pensando nisso, né? Os artistas bem intencionados, eles vão ser bem inspirados. Por quê? Porque eles vão ter algo em comum e estão tendo a vontade de aprender, tendo vontade de crescer, de mudança. Então ele vai estar muito bem acompanhado. Espero que nós estejamos também bem acompanhados. Continuando, é somente pela regularidade, e eu sinalei isso aqui, e eu vou falar para vocês assim com bem calma, é somente pela regularidade e frequência daquelas comunicações que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos comunicamos. Então, olha só, a regularidade, a frequência das comunicações, para poder ter uma noção de quem é o espírito. Com o passar do tempo, criando essa intimidade, recebendo a comunicação aqui, sempre, para poder ter uma avaliação, né? Ora, se é preciso experiência para julgar os homens, de muito mais habilidade necessitamos para julgar os espíritos. Você vê a palavra, o verbo julgar? O verbo julgar nesse sentido? Julgar de ter judício, juízo, né, daquela situação. Dando a essas comunicações a qualificação de instrutivas, partimos da suposição de que elas sejam verdadeiras. Então, as comunicações sérias, elas podem ser particular ou pode ser mais abrangente, né, no sentido coletivo, mas elas podem não ser verdadeiras. Ou seja, o espírito pode estar achando que está falando a verdade quando não é. Quando ele coloca instrutiva, é porque ele está dando o qualificativo de que é verdade. Pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo. Porque como a gente vai aprender na mentira? Como a gente vai aprender na pseudo-informação? Então, para ser verdadeiro, instrutivo tem que ser verdadeiro. Ainda que dito na mais imponente linguagem. Então, o espírito pode usar uma língua imponente, com colocações assim, verbiais bonitas, com a linguagem bonita, que não quer dizer que é verdadeira. Tem que ser muito analisada, a profundidade. Nós conseguimos perceber nas comunicações, não é? Se o espírito tem um caráter assim mais religioso, mais católico, um jeito de ser, a gente observa que identifica mesmo a característica dele mais ciência, um espírito que seja assim já do ambiente espírita, a gente consegue identificar, mas através da própria experiência, né? Consequentemente, não poderíamos incluir nessa categoria certos ensinos que de sério só têm a forma, muitas vezes empolada, enfática, por meio do qual os espíritos mais presunçosos do que sábios pretendem iludir os que recebem, não é? Aquelas mensagens assim, muito,
muito enfática, muito bonita, mas com pouco conteúdo, mais para disfarçar do que para ensinar as próprias intenções da entidade. Porém, não conseguindo suprir substância que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar, traindo-se logo e pondo a nu a sua fraqueza por pouca sequência que apresentem os seus ditados, ou que se saiba empurrá-los até os seus últimos redutos. Então, espíritos assim mais levianos, que querem se passar por mentores, querem se passar por instrutores, com o passar do tempo eles vão se traindo. Eles se traem porque às vezes o médium não consegue identificar de primeira, mas com as comunicações, com o passar do tempo, a gente consegue perceber se é uma comunicação real ou não, né? Porque ele não sustenta muito tempo a hipocrisia, ele não consegue ser testado, ele não gosta de ser colocado à prova, fica irritado. Normalmente ele passa essa irritação para o médium, é quando muitas vezes é perigosa a fascinação, porque ele pode induzir o médium a entender que está sendo perseguido, induzir o médium que ele está sendo pouco compreendido, que o grupo não entende ele, que as pessoas não compreendem, que ele é um ótimo médium, que as pessoas não reconhecem as suas qualidades. Isso é uma grande trápula, isso é um grande desafio para um médium, porque ele perceber, por exemplo, que um espírito que cria esse tipo de pensamento nele, que cria um pensamento de distinção, de separativismo, não pode vir de um espírito superior. Jamais. O espírito superior não vai botar uns contra os outros e não vai criar zinzana, não vai criar problemática entre amigos, entre os companheiros de trabalho, de jeito nenhum. Os meios de comunicação são bastante variados, atuando sobretudo os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos. Os espíritos podem manifestar-se à nossa visão por meio das aparições. Olá, pessoal. Estudando com vocês o livro dos médiuns, onde nós tínhamos parado antes, a segunda parte, no capítulo 10, Natureza das Comunicações. Nós tínhamos ficado em comunicações sérias. Comunicações sérias, o item é o 136. As comunicações sérias são dignas de atenção quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que exclui frivolidade e grosseria e que tem em vista um fim útil, mesmo que seja de caráter particular, é uma comunicação séria, o que não significa que seja sempre isenta de erros. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muitas coisas que eles ignoram e sobre os quais podem enganar-se de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam sem cessar que submetamos todas as comunicações ao controle da razão e da mais rigorosa lógica. Então, uma comunicação que exclui frivolidade e grosseria, porque ele fala, as comunicações grosseiras e as comunicações frívolas, nos itens anteriores, e que tenham um fim útil, mesmo que seja a título de particularidade, voltado para uma pessoa, voltado para uma família, ou seja, de caráter particular, não sendo frívola, não sendo grosseira, uma comunicação séria, mas que não significa que esteja com a razão, isenta de erros, porque espíritos sérios, espíritos bons, muitas vezes, podem errar por má fé. Podem errar por boa fé. Eles podem acreditar que estão fazendo uma coisa boa ou dizendo uma coisa boa, coerente, quando na verdade aquele conhecimento vai estar limitado à evolução deles.
Então, os espíritos superiores dizem que nós temos que colocar as comunicações ao controle da razão, da mais rigorosa lógica. Com relação às comunicações sérias, precisamos distinguir as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil, porquanto é graças à própria gravidade da linguagem que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram impor as mais falsas ideias e os mais absurdos sistemas. E para se fazerem mais acreditados e importantes, não têm escrúpulo de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até os mais venerados. Esta é uma das maiores dificuldades da ciência prática. Dela trataremos mais adiante, com todos os desenvolvimentos que a sua importância reclama, ao mesmo tempo que daremos a conhecer os meios de prevenção contra o perigo das falsas comunicações. Mais adiante, realmente, ele vai ter capítulos dedicados para a identidade dos espíritos, manual do evocador, né? As evocações, o capítulo seguinte, enfim, mistificações, descobrir mesmo como lidar com esse tipo de situação, mas que essa é a coisa mais séria para se fazer, né? De separar o joio do trigo, as verdadeiras das falsas. Mais adiante, já que ele vai tratar disso mais adiante no decorrer do nosso estudo, nós vamos ver agora as comunicações instrutivas. As comunicações instrutivas são comunicações sérias que têm como principal objetivo um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia e etc. São mais ou menos profundas conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, é preciso que elas sejam regulares e seguidas com perseverança. Então, olha, as comunicações instrutivas podem ter um assunto qualquer, ela pode ser tratada de ciência, de moral e filosofia, ser mais ou menos profunda, e conforme o grau de elevação, desmaterialização do espírito. Então, dependendo do espírito, da elevação dele, da desmaterialização no qual esteja envolvido, vai ser a comunicação sua, instrutiva. Então, ele pode falar superficialmente daquilo que ele sabe e está dando uma instrução. Isso entra nas comunicações com seriedade também, não é? Se são espíritos muito elevados, o grau de desmaterialização dele é maior, ele vai ter uma visão muito mais ampla, porque não estando sob o jugo da matéria, ele vai ter uma visão muito mais ampliada. E para se retirarem frutos reais dessas comunicações, é preciso que elas sejam regulares e seguidas com perseverança, continuadas, um trabalho continuado para receber essas comunicações. Os espíritos sérios, olha o que vem interessante, se apegam aos que desejam instruir-se e os ajudam em seus esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que só veem nas comunicações uma forma de distração passageira. Os espíritos sérios vão se apegar às pessoas que têm realmente o objetivo de se instruírem, as pessoas que têm vontade de crescer, as pessoas que, nesse contexto, você vê que ele fala de ciência, moral, filosofia. Então, espíritos que são ligados a esses assuntos, ambiente também, por exemplo, da arte. Estou ouvindo agora Chopin, estou pensando nisso, né? Os artistas bem intencionados, eles vão ser bem inspirados. Por quê? Porque eles vão ter algo em comum e estão tendo a vontade de aprender, tendo vontade de crescer, de mudança. Então ele vai estar muito bem acompanhado. Espero que nós estejamos também bem acompanhados. Continuando, é somente pela regularidade, e eu sinalei isso aqui, e eu vou falar para vocês assim com bem calma, é somente pela regularidade e frequência daquelas comunicações que se pode apreciar o valor moral
e intelectual dos espíritos com os quais nos comunicamos. Então, olha só, a regularidade, a frequência das comunicações, para poder ter uma noção de quem é o espírito. Com o passar do tempo, criando essa intimidade, recebendo a comunicação aqui, sempre, para poder ter uma avaliação, né? Ora, se é preciso experiência para julgar os homens, de muito mais habilidade necessitamos para julgar os espíritos. Você tem a palavra, o verbo julgar? O verbo julgar nesse sentido? Julgar de ter judício, juízo, né, daquela situação. Dando a essas comunicações a qualificação de instrutivas, partimos da suposição de que elas sejam verdadeiras. Então, as comunicações sérias, elas podem ser particular ou pode ser mais abrangente, né, no sentido coletivo, mas elas podem não ser verdadeiras. Ou seja, o espírito pode estar achando que está falando a verdade quando não é. Quando ele coloca instrutiva, é porque ele está dando o qualificativo de que é verdade. Pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo. Porque como a gente vai aprender na mentira? Como a gente vai aprender na pseudo-informação? Então, para ser verdadeiro, instrutivo tem que ser verdadeiro. Ainda que dito na mais imponente linguagem. Então, o espírito pode usar uma língua imponente, com colocações assim, verbiais bonitas, com a linguagem bonita, que não quer dizer que é verdadeira. Tem que ser muito analisada, a profundidade. Nós conseguimos perceber nas comunicações, não é? Se o espírito tem um caráter assim mais religioso, mais católico, um jeito de ser, a gente observa que identifica mesmo a característica dele mais ciência, um espírito que seja assim, já do ambiente espírita, a gente consegue identificar, mas através da própria experiência, né? Consequentemente, não poderíamos incluir nessa categoria certos ensinos que de sério só têm a forma. Muitas vezes empolada e enfática, por meio do qual os espíritos mais presunçosos do que sábios pretendem iludir os que recebem, não é? Aquelas mensagens muito enfática, muito bonita, mas com pouco conteúdo, mas para disfarçar do que para ensinar as próprias intenções da entidade. Porém, não conseguindo suprir substância que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar, traindo-se logo e pondo a nu a sua fraqueza por pouca sequência que apresentem os seus ditados, ou que se saiba empurrá-los até os seus últimos redutos. Então, espíritos assim mais levianos, que querem se passar por mentores, querem se passar por instrutores, com o passar do tempo eles vão se traindo. Eles se traem, porque às vezes o médium não consegue identificar de primeira, mas com as comunicações, com o passar do tempo, a gente consegue perceber se é uma comunicação real ou não, né? Porque ele não sustenta muito tempo a hipocrisia, ele não consegue ser testado, ele não gosta de ser colocado à prova, fica irritado. Normalmente ele passa essa irritação para o médium, é quando muitas vezes é perigosa a fascinação, porque ele pode induzir o médium a entender que está sendo perseguido, induzir o médium que ele está sendo pouco compreendido, que o grupo não entende ele, que as pessoas não compreendem, que ele é um ótimo médium, que as pessoas não reconhecem as suas qualidades. Isso é uma grande trápula, isso é um grande desafio para um médium, porque ele perceber, por exemplo, que um espírito que cria esse tipo de pensamento nele, que cria um pensamento de distinção, de separativismo, não pode vir de um espírito superior. Jamais. O espírito superior não vai botar uns contra os outros e não vai criar zinzana, não vai criar problemática entre amigos, entre os companheiros de trabalho, de jeito nenhum.
Os meios de comunicação são bastante variados, atuando sobre tudo os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos. Os espíritos podem manifestar-se à nossa visão por meio das aparições.